Aula passada do C3, com essa injeção ME 7.4.4, abordei os sensores MAP e temperatura do ar, sensor de velocidade, o VSS, e o pressostato do ar-condicionado. Na aula de hoje, este nosso sexto encontro sobre o C3, veremos os sensores lambdas. Então, são dois sensores de oxigênio, né? Sensor lambda, são dois. TPS, que é o sensor de posição da borboleta. Mesmo sendo uma borboleta eletrônica, né? É um sensor de borboleta. E pedal do acelerador, já é o sensor lá dentro do carro. Então, serão 3 sinais de entrada abordados nesta aula, com destaque, né, que a lambda são 2 sensores, o TPS é um sensor que vale por 2, e o pedal do acelerador também é um sensor que vale por 2. Ou seja, essa aula é uma multiplicação de sinal de resposta para o módulo. Ó. São 2 sensores de oxigênio, são 2 sinais de TPS, 2 sinais do pedal do acelerador. Está tudo duplicado, é isso mesmo. São praticamente 6 sinais que a ECU recebe. Claro, tudo isso, pessoal, é para dar segurança ao funcionamento. É uma adequação melhor para o funcionamento do motor. Claro, são 2 lâminas, uma antes, outra depois do catalisador. Agora, o TPS, ele é duplo na mesma peça. São 2 respostas. Pedal do acelerador, também são 2 respostas. Pessoal, para que tudo isso? Confiabilidade. Se você não tem o cabo do acelerador, tem um sensor de pedal e um sensor no corpo eletrônico, não pode ter falhas. Tem que ter confiabilidade nessa resposta enviada. Portanto, temos na aula de hoje 6 sinais de entrada para serem abordados. Vamos lá. A nossa diagramação inicial, dando adeus aí ao lado esquerdo da tela, né? Os sinais de entrada. Última aula hoje sobre os sinais de entrada, né? Semana que vem já começamos aí os atuadores, né? Vamos lá. Detonação, sensor MAP, temperatura do motor, rotação em PMS, lambda, veremos hoje, pressostato do ar, já foi, temperatura do ar, já foi, posição de borboleta, que é o TPS, aula de hoje, pedal do acelerador, também aula de hoje, né? E VSS já foi. Enfim, todos esses sinais de entrada são para permitir à ECU uma rápida adequação da mistura, uma rápida adequação do mapeamento para comandar os atuadores, ó. Partida frio, injetores, corpo eletrônico, o ar-condicionado, canister, ignição e eletroventilador. Vamos lá, a nossa telinha de introdução. Nesta última aula sobre os sinais de entrada, veremos os detalhes sobre o sensor de oxigênio, sobre o corpo eletrônico e o sensor do pedal do acelerador. Então vamos ao Citroën C3 1.4. Está aí o veículo na telinha de vocês, tá? E já para explorar alguns detalhes nesta aula. Com a presença de um corpo eletrônico, sem o cabo do acelerador, devemos obrigatoriamente ter um sensor no pedal dentro do veículo e um sensor junto da borboleta, sendo o corpo TBI um atuador e sensor juntos. Pessoal, o corpo de borboleta, o corpo eletrônico, ele funciona como sensor e como atuador. Todo o ar que entra no motor passa pela borboleta. Não tem outro caminho. Porque ali já é a passagem do ar natural e também já é o quê? O controle.
tá? Já é o controle automático. Então nós temos o quê? Temos a passagem do ar, tudo pelo corpo de borboleta. E para controlar esse corpo, teremos que ter o quê também? O pedal do acelerador lá dentro do carro. É um sensor eletrônico. Então o pedal é um sensor nesse veículo. Vamos lá. O motorzinho 1.4 8 válvulas flex do C3. Estão vendo aí na telinha de vocês, né? Dá para ver ali nitidamente o reservatório de partida frio junto do compartimento do motor, né? O corpo eletrônico é fácil acesso, né? Então vamos lá comentar sobre o motor primeiro. Uma característica desse modelo é a posição do corpo eletrônico, que fica na posição longitudinal, fica deitado, né? E não na vertical, para facilitar a entrada do ar, né? Isso favorece o pouco espaço no cofre do motor e a ligação com o próprio filtro de ar do motor. Então vejam que o corpo de borboleta não está na vertical, né? Como a maioria dos modelos. Ele está na horizontal, né? Ele está na posição longe, ele está deitado. Não está assim, está deitado, tá? Então é uma característica desse motor. Bom, fala sobre o sensorzinho que vai lá dentro do carro. Está ligado diretamente ao pedal do acelerador e informa para o módulo, tá, a intenção do condutor. Estamos falando do sensor do pedal do acelerador, ou seja, um potenciômetro eletrônico montado dentro do carro, ligado diretamente à pedaleira. Bom, pessoal, na verdade, o sensor e a pedaleira formam uma peça só, uma peça única, tá? Inclusive, até as molas de pressão do pedal é para literalmente, tá, deixar o pedal com a mesma dureza se tivesse o cabo do acelerador, o corpo de borboleta com o cabo, a mola de retorno da borboleta. É para enganar isso aí. Ou seja, se não fosse a mola que temos ali junto do pedal, o pedal seria super leve. Mas não pode, né, pessoal? Quem dirige um carro que não tem cabo, se fosse muito macio, e um carro com um cabo que seria duro, seria o que? Uma grande diferença. Então é melhor ter o que? Os dois duros, né? Tanto o carro que não tem cabo de acelerador, como é o C3, e carros que tem cabo de acelerador, tá? Então, na verdade, o sensor, pessoal, não é nada separado aí. O sensor é uma peça única. O sensor, o suporte que fixa ele ali, ó, por parafusos, diretamente na carcaça, a haste e a pedaleira. A única coisa que a gente pode ter ali diferente, ó, é a borracha ou o acabamento ali, ó, da pedaleira, que você pode mudar, colocar uma borracha por cima, só isso. Fora isso, a peça é única. Claro, está fixa, né, na carroceria do carro, dentro do carro, não tem ajuste mecânico, né, ao curso mais longo, não tem. É direto, é um potenciômetro, tá? Vamos lá. Dentro do veículo, já montado sobre o pedal do acelerador e fazendo parte do mesmo, temos o sensor duplo de posição do pedal, que diretamente está relacionado à intenção do condutor. Pessoal, esse sensor, o do pedal, ele é quem, na verdade? O próprio pedal. E ele vai medir o quê? Qual é a intenção do motorista, do condutor. Se ele quer dirigir tranquilamente, até de forma econômica, acelerando de leve, esse sinal vai chegar para o módulo. Se quer fazer uma ultrapassagem, pisa tudo no acelerador,
esse sinal chega para a ECU Bosch desse sistema, tá? Se quer tirar o pé do acelerador para fazer, né, uma desaceleração, um cutoff, né, um dashpot, esse sinal chega para o módulo da injeção eletrônica. Ou seja, é um sensor que informa a intenção e até a forma de dirigir do motorista para a ECU adequar diretamente o funcionamento do motor, sempre no sentido de ter o melhor funcionamento no motor, tá? As ligações, estão vendo aí a foto lá no carro, ó? Ó, o sensor, né, fixo ali com uma porquinha, um prisioneiro, e um conector, pessoal, um pouco diferente do que vocês estão habituados com outras montadoras. A maior parte dos carros utilizam o sensor de borboleta de 6 fios. Pessoal, isso é disparado, tá? Disparado. Linha Volkswagen, Fiat, GM, Ford, Honda. A grande maioria das montadoras utilizam o sensor de pedal de 6 fios. Por quê? Ele é um duplo por completo. São 2 sinais de entrada, 2 sinais, né, de saída e 2 negativos, né? Então, 2 aterramento, 2 respostas e 2 positivos. A maior parte dos sensores de pedal são assim. Tem um positivo, a resposta, o negativo. O positivo, a resposta, o negativo. Ou seja, são 6 fios. Isso é disparado. Esse, então veja, né? O conector é pequeno, né? É um pouco diferente. Ele é de 4 fios. Tem um positivo e um negativo, claro, né? Ó, pinos 2 e 4, MK1, MB1, positivo e negativo. Agora, a resposta são 2, usando o mesmo positivo e negativo. O primeiro sinal é o pino 1, vai para o MA1, e o segundo sinal, pino 3, vai para o MA2. Ou seja, temos 2 potenciômetros, temos 2 respostas, porém, com o mesmo positivo e negativo. São só 4 fios neste modelo, tá? Isso ainda gera confiabilidade, tá, pessoal? Porque, olha, é muito difícil dar pau, dar problema nessa parte de alimentação de sensores, ainda mais esses, né, de baixo valor, né, baixa tensão, trabalha com 5 volts, né? Muito difícil ter falhas. Por isso, essa montadora, Citroën, optou por fazer apenas com 4 fios esse sensor, tá? Somente 4. Um positivo e um negativo e 2 respostas, tá? E dá para enxergar isso aí no scanner? Será que dá para enxergar? Dá, né? Observem aí os valores em graus, tá? Ó, eu marquei em seta vermelha para ficar mais fácil para vocês enxergarem na tela do scanner, tá? Os valores em graus, ó. Posição do acelerador, 13,3%. E lá embaixo, posição do acelerador B, né? É diferente, 12,9%, tá? Então, esses sinais, eles não são inversos, eles são próximos. Um é 13,3, o outro está dando 12,9 em porcentagem. O que significa isso? Que o sinal de tensão já foi para o módulo e o módulo já converteu em porcentagem. E lembrem disso, né? Eu já expliquei isso para vocês aqui no MEC. O módulo recebe o sinal em tensão elétrica, em volts, e transforma isso em porcentagem nesse exemplo, tá? Então tá aí os 2 sinais de respostas desse sensor de posição do pedal do acelerador com resposta
dupla. São dois sinais que saem lá do pedal e vai para a ECU. Ou seja, quem comanda o corpo é a ECU, não é o pedal. O pedal é uma forma indireta, né? Leituras. Então, veja na tela anterior os dois sinais do sensor do pedal do acelerador, né? Sinal A, sinal B. Pessoal, quando aparece no scanner sensor da borboleta, refere-se ao TPS. Quando aparece acelerador, refere-se ao sensor do pedal. Compreenderam isso? Porque você vê às vezes assim, ó, sinal do acelerador. Opa, é a borboleta. Não, acelerador é o sensor do pedal dentro do carro, tá? Só para que deixe isso bem claro para todos vocês, ok? Vamos agora falar sobre um outro sensor, também muito importante, né? E faz parte aí desse casal, pedal eletrônico e corpo eletrônico. Então está aí o grande, né? Corpo eletrônico do motor 1.4 do C3. Pessoal, olha o tamanho da borboleta. O tamanho do fluxo de ar ali, ó. Bem pequeno, né? É bem pequeno mesmo, tá? Veja que o corpo é parafusado, né? Ó, em 3 parafusos, 3 posições aí, lá no coletor de admissão. E esse corpo eletrônico, ele já faz a função de atuador e sensor numa única peça. Não é vendido nada separado aí não, tá? Nenhum sensor separado, nem engrenagem, nada, tá? Vamos lá. É um atuador e sensor duplo ao mesmo tempo, formando um corpo único, posicionado diretamente no coletor de admissão. É do tipo eletrônico, sem cabo de acelerador. Bom, claro, né, que é sem cabo de acelerador, mas a ação que o módulo faz em cima dele é puramente pelos cálculos do sensor do pedal e outros fatores do motor. Não é o que nós chamamos de mapeamento via torque, né, para favorecer o torque do motor. Não, não é. Ele vai favorecer o melhor funcionamento e não o torque, como ocorre em algumas montadoras, tá? A foto do corpo lá montado no carro, né, ó, dá para ver o coletor de admissão aí, né, a forma como ele está fixo, e do outro lado é ligada à tubulação, tá? Observe o seguinte, toda essa placa que vocês estão enxergando aí de plástico já faz parte do sensor. Ou seja, a pista do sensor já está nessa própria placa plástica aí. E o cursor duplo, por sua vez, está fixo no próprio eixo da borboleta, tá? Então esse é o TPS em si, é o sensor propriamente dito. E o sensor de borboleta, pessoal, falando assim, basicamente, vai ter o positivo, o negativo e a sua resposta. Sempre em tensão elétrica. Agora, não podemos esquecer que os fios que chegam até o corpo eletrônico tem fios de sensor e fios do atuador também, né? Afinal de contas, o módulo controla a abertura dessa borboleta para poder comandar a passagem do ar. Então, nesse conector aí, nós temos 2 sensores e um atuador. Já veremos quem é quem. O importante é entender o seguinte: o sensor de borboleta, o TPS, vai informar para o módulo a posição da borboleta. Pode ser que esse módulo já mandou atuar o corpo, né? Já mandou trabalhar no eixo. E aí vai corresponder ao seu pedido. Ou seja, ele deu a ordem para o atuador e tem a resposta do sensor para comprovar ou não o seu funcionamento. Uma coisa é certa, pessoal. Sensor TPS,
o sinal dele, a sua variação, tem muito a ver com a variação do sensor MAP. O MAP não mede a pressão, a depressão no coletor? Pois bem, cada vez que abre a borboleta, a pressão no coletor cai. Não é assim? É óbvio, né? Então, está intimamente ligado a relação de valores de um com o outro. Porém, o sensor MAP mede mais a carga do motor, ou seja, a rotação do motor no sentido de carga. Já o sensor TPS indica a posição da borboleta. E é mais rápido, né? Você pode pisar no acelerador, já está marcando a posição alterada e o motor ainda não subiu o giro. Entenderam? Então, a velocidade de resposta da borboleta é bem menor, ou seja, é uma resposta mais rápida do que para um sensor MAP. Porém, cada um tem a sua característica, né, de qualidade de sinal. Claro, como aqui o corpo é eletrônico, não tem jeito. Tem que ter um sensor de borboleta confiável. Tá ok? Vamos lá. TPS está na lateral do corpo eletrônico, fazendo parte do mesmo, sendo ligado no eixo da borboleta, indicando a sua posição em duas respostas diferentes, para diferenciá-los. Então, assim como nós temos duas respostas no sensor do pedal do acelerador, também teremos duas respostas no sensor TPS, o sensor de posição de borboleta. Afinal de contas, esse sensor também tem grande importância nesse mapeamento e principalmente, pessoal, nos comandos do corpo da borboleta eletrônica, tá? Tenho de vocês a luz de anomalia no painel de instrumentos aqui do C3 e, claro, como sempre, mais uma dica para vocês. O conceito de se ter a medição de um sensor do corpo eletrônico é a forma mais segura que a ECU tem para mapear e adequar essa posição da borboleta. Assim, é possível identificar e, principalmente, fazer o aprendizado do sistema. Pessoal, quando não se tem o cabo do acelerador, o controle da borboleta é mais livre. Tem que ter aprendizado. O módulo tem que identificar algumas situações em que é melhor diminuir a passagem de ar ou aumentar a passagem de ar. Tá? Então, isso é possível. Isso chama-se aprendizado. Mesmo porque o corpo de borboleta é uma das peças que mais se sujam, né? Mais carboniza, suja. Isso muda muito a questão do fluxo de ar. Muda a passagem do ar. Então, é importante também entender tal necessidade de limpeza e depois de adequação.